a solidão no caminho alquímico e por que que isso deveria ser visto como uma forja, uma força, uma potência, uma ajuda e não como uma dor e sofrimento apenas, né? Porque a solidão no processo de autoconhecimento e no processo alquímico é dolorosa mesmo, né? O processo de expansão da consciência, de autoconhecimento, de autoconsciência, de autopercepção, de reconhecimento de sombras, de reconhecimento de padrões, de reconhecimento de lugares que a gente não quer mais estar presente, ou de relações as quais não são recíprocas, etc e tal. Todas essas coisas que vão nos levando para um lugar mais solitário, mais isolado, a busca de si também, a busca do silêncio, o início da paixão pelo silêncio, pelo isolamento, elas são dores do processo, dores do caminho, que não são experiência única. Elas acontecem para quase todas as pessoas e esse processo de isolamento, ele é muito quase como uma ferramenta que a tua consciência, que a tua alma usa para que tu consiga separar coisas, se desfazer de coisas e aprender a se desapegar de coisas, pessoas, situações, padrões, matérias, enfim, e dê mais atenção, energia, e não se disperse tanto do caminho. Afinal de contas, a gente bem sabe que a cada passo do despertar e expansão de consciência, quando a gente consegue alcançar estados mais elevados de si mesmo e do que está em volta da realização física, da realização da matéria, a gente meio que se dispersa, né? É quase assim, o início, eu acho que o processo de Nigredo tem bastante, essa dinâmica é bastante forte no processo de Nigredo. Uma, porque num primeiro momento tu começa a reconhecer muitas coisas que tu não gosta e que tu estava participando, muitas coisas que tu não gosta sobre ti e tu estava performando, e isso vai te colocando num lugar de quero ficar longe do que me engatilha a isso, do que alimenta e nutre esta parte, essa versão minha ou esse tipo de dinâmica. Mas tem um outro ponto que é muito fácil num processo de Nigredo, que é os primeiros passos do caminho alquímico, onde começa-se o processo de individualização. Começa a separar camadas e camadas de persona, de personalidade, de traços, porque tu começa a reconhecer teu campo energético e sentir os campos, começa a reconhecer teu campo astral, que é o campo das emoções, e reconhecer padrões, tanto aqueles externos quanto os internos, e tu começa a reconhecer teu campo mental, e aí a gente entra num grande mar de frustrações consigo e com o mundo. Porque entender que a programação mental que tu vive e que tu permite que esteja ao teu redor, ela te causa um anseio para sair correndo dali. É quase que o Papaléguas fugindo lá no desenho aquele. Então, é normal que em muitos momentos tu se desfaça de grupos, se afaste da família, faça novas amizades e se desfaça delas também. E isso tudo vai criando um lugar de: será que eu pertenço a algum grupo? A alguma tribo? A alguma comunidade? E em processos mais profundos, numa crise existencial dessas, até ao mundo. Só que na verdade o que está acontecendo contigo é que a tua consciência, a tua alma, o teu espírito está dando espaço para te mostrar o que combina, o que não, o que ressoa, o que não, e como tu pode reconhecer isso. Não é sobre os outros, não é sobre ser isolada ou ter que se isolar para sempre. É sobre esse espaço vazio entre a dependência de relações, de coisas, de bens, de matéria, etc e tal, para que se reconheça esse ser. Esse espaço vazio é o espaço onde tu tem a oportunidade de continuar no teu caminho, se reconhecendo e se buscando e se conectando com essa alma e com esse espírito.
E muitas vezes isso causa mais dor do que reconhecimento de forja, de força, de fortalecimento. Porque o ser humano é um ser social, ele gosta, ele precisa pertencer a espaços e socializar e etc e tal. Mas quanto antes no caminho tu reconhecer que esses espaços de isolamento, esses espaços de solidão, eles são ferramentas da ordem da tua egrégora, da tua energia, do teu campo, para que tu não estagne, para que tu busque e para que tu tenha certeza de que é isso que tu quer buscar, porque em muitos desses momentos as pessoas desistem do caminho alquímico, do processo profundo de autoconhecimento, porque não aguentam essa solidão, não aguentam esse isolar-se das coisas e preferem continuar tendo uma vida mediana, comum, etc e tal. Quanto antes tu reconhecer que esse mecanismo que acontece, ele é uma potência, ele é um empurrãozinho benéfico do teu campo para ti, melhor tu vai aprender a lidar com ele e mais rápido tu vai desenvolver a solitude, o que é justamente o que talvez seja o grande pedido, o grande chamado de alma, de espírito, de consciência nesses momentos. A não dependência de nada. Porque para se ter tudo não pode se depender de nada. E quando você começa a se reconhecer que é um espírito vivendo em um corpo humano, e que se o espírito tem tudo, tu tem tudo, e o ter tudo não é ter acesso a todas as coisas, é ter a sensação de completude do não precisar. E por isso o corte de laços dependentes. Por isso precisa se entender esse espaço de solidão como uma construção do eu, do preenchimento do eu, que não é sobre eu preencher todas as minhas lacunas para nada mais entrar. É sobre eu ter consciência sobre todas as minhas lacunas e escolher o que entra e o que não. Então é muito importante que se reconheça esses períodos, que são vários, e esses movimentos da vida, de isolar-se, de sentir-se despertencente, de perder muitas coisas, muitas vezes dinheiro, relações, apoio, admiração, afeto, carinho, lugares, espaços, como uma direção desse isso aqui está sendo deslocado do teu campo, ou tu está com a necessidade de se deslocar, é porque já existe algo para preencher. E este vazio que a gente está deixando aqui é para que tu reconheça o que preencha de fato aquilo ali. E pare de depender de coisas plásticas para ficar preso. O que parece contraditório, sempre. Eu sempre falo que o processo do aprender a confiar e desapegar das coisas, ele sempre vai aparecer contraditório. E se ele está aparecendo contraditório é porque tu tá começando a entender. Porque o desapego, ele não é sobre o desistir, o largar de mão, o jogar fora, não tem nada a ver com isso. O desapego é o respeitar a fluidez do movimento, a escolha da vida, seja de outras pessoas ou de outros lugares, para esse realocamento de espaços. E aí a gente pode ir para um exemplo muito clássico do desapego em relações amorosas ou relações sociais, de amizade, network, etc. Eu amo tanto, eu admiro tanto esta pessoa, este ser, que eu não preciso gostar, eu não preciso aprovar ou desaprovar, eu não preciso querer ou não querer. O amor que vem da admiração, da contemplação por outro, ele não é dependente do outro estar contigo, ou concordar contigo, ou gostar ou te querer. E é óbvio que aí a gente está falando de uma coisa ampla, que é o desapego, e eu estou trazendo um exemplo aqui sobre relações românticas, que eu acho que é um exemplo bem tangível, pra gente entender.
Mas a questão é, vamos pegar outro exemplo, dinheiro. E eu vejo muito isso no caminho de muitas pessoas, e o meu caminho teve muitíssimo disso também, de não conseguir sustentar, alinhar o financeiro, de sempre perder, de ter muitas crises, de passar por muitos perrengues financeiros, até com que eu aprendesse que amar o dinheiro, e para além do dinheiro ser uma energia, etc e tal, mas eu amar a vivência do dinheiro, o que o dinheiro me proporciona, não pode fazer com que eu dependa da presença dele ou que eu queira que ele esteja aqui. Eu preciso entender a experiência que existe entre eu e ele, o campo que existe entre eu e ele, e a função dele na minha vida. Reconhecer a função que ele tem dentro do meu campo, da minha vivência. Porque se eu dependo do dinheiro, se eu dependo de uma pessoa, se eu dependo da família, se eu dependo de coisas, eu estou colocando isso acima do meu próprio espírito. Estou dando mais importância para isso do que o meu espírito. E aí a tua consciência, ela vai dar um jeitinho de te mostrar que aquilo ali é um lugar que tu não pode depender, porque a única dependência que tu tem é do eu como espírito, do eu como um todo. E no momento que tu reconhecer que esse ser superior, esse eu superior, essa consciência, essa alma que tu já tem, que já está em ti, que é tudo que tu precisa, e que essas coisas ao redor, e aí a gente entra em lei de mentalismo, todo é mente, universo mental, que as coisas que se realizam ao redor são reflexos para que tu reconheça a si mesmo e valorize a si mesmo, sem depender do reflexo para isso. Nesse momento, o teu espírito vai afrouxando as cordas e deixando com que tu desfrute dessa abundância. Porque a abundância primeira é ele mesmo. E qualquer coisa que esteja sendo colocada na frente dele pode ter ser tirada do caminho até que tu volte. É quase como sobra só a fé. Sabe quando sobra só a fé? É. Quando sobra só a tua alma, o teu espírito, aquilo que tu já tem em ti pra te buscar. E aí tu confia tanto, porque a única coisa que tu tem pra confiar é aquilo. E tu realmente confia e fortalece essa relação. E não negocia o teu valor, a tua abundância, a tua prosperidade, o teu direito, a tua permissão de ser, o teu merecimento de ser, por ser, não por ter, que o caminho começa a ser liberado. Que as coisas começam a aparecer, a ser recompensadas, etc e tal, etc e tal. E aí tu consegue ir alinhando aquilo que tu sente com toda a certeza, por causa que a fé é a certeza que tu confia 100% que é o eu, e aquilo que é o ser, aquilo se alinha e tu consegue ir percebendo, reconhecendo e aceitando do externo, permitindo-se acessar. Esse papo do Bené Dias hoje, ele é mais curto. Nem sei se ele vai ficar mais curto, mais curto assim, mas ele veio de uma pergunta, de uma caixinha de perguntas que eu coloquei lá no Instagram, que ela é recorrente nas minhas caixinhas, e as minhas alunas também falam bastante sobre isso. Eu sempre vejo, e eu passei muito por esse isolamento de muitas coisas, e escassez, e perdas de relações, de dinheiro, de coisas, enfim, muitas coisas no meu caminho, até que eu chegasse no reconhecimento de que as coisas não ficarão na minha vida enquanto eu não me reconhecer como espírito e me permitir ser o meu espírito. E é óbvio que isso é 1 milhão de camadas, mas aqui eu não vim ensinar vocês como reconhecer a ser um espírito, etc e tal, né? Vim trazer esse papo sobre o isolamento ser mais uma forja, uma oportunidade de tu começar a confiar no teu eu, no teu ser, e buscar essa identidade de alma,
do que ser um castigo em algum nível. Enfim, links na descrição. Coloca o teu dedinho no like, por favor. E sugestões de assuntos para trazer para o Bene Jazz nos comentários. Eu às vezes fico um pouco até perdida. Eu tenho tantos assuntos para falar. Quando eu sento para gravar, eu quero falar de 5.000 assuntos. Mas sempre dá muito certo. Eu sempre consigo seguir uma linha aqui que me satisfaz.